de conscientização. Se o mês de janeiro começa com janeiro branco e é a saúde mental, o que a gente faz em fevereiro? Ah, sim, entendi. Em fevereiro a gente fala de 3 doenças, né, degenerativas, que não possuem cura, e também do câncer, né, no caso da leucemia. Aí eu pensei, meu Deus, fibromialgia não é? Porque é o roxo, fibromialgia não. O diagnóstico já caiu na minha cabeça e aí tá difícil de eu meter o dedo na minha própria ferida, assim, né, em público, é uma complicação. Eu disse a Lu que essa noite, a noite foi tão boa, para dizer o contrário, que a musculatura do pescoço doía, que quando eu hoje terminei de treinar isso aqui, eu tava assim, ó, já para riar, caiu qualquer coisa. O lúpus, eu também disse, não, aí tá difícil, eu também não consigo. Tem 8 anos que eu venho numa caminhada com ele, me envolvendo também, não na pele, mas na pele de 2 pessoas que amo, e que infelizmente as 2 desencarnaram em junho do ano passado. Uma foram 8 anos brigando dentro do bião, e a última, mais 2 anos ali, concomitantes. A primeira para mim foi como perder uma filha mais velha, ela chamava meu filho de meu irmãozinho, e a outra uma filhada, né? A filha da pessoa que é meu braço direito dentro de casa. Acho que do braço direito não, mão direito, lado direito, perna direita, tudo direito mesmo. Porque lá tem uma mamãe para ser cuidada e ela cuida num amor, num carinho, numa dedicação incrível, a mocinha. Aí o câncer passa pelo mesmo caminho. Eu disse, olha, sobrou essa. Fácil? Não. Delicada. A palavra foi essa, quando o Dani usou. Quando a gente pensa em doença, né? A primeira coisa que vem à cabeça da gente é, vamos resolver a doença, vamos curar. E a gente não procura entender o porquê daquela doença nas nossas vidas. Na maioria das vezes, quando a luzinha ainda está sadia na cabeça da gente, a gente vai fazer assim, tem aqui algum propósito, eu tenho que descobrir o que é que eu preciso aprender com isso aqui. E evidentemente que eu vou procurar a medicina para auxiliar a parte física e as minhas emoções e a parte espiritual, dessa tomo eu conta. Quando eu comecei a ler sobre o Alzheimer, né, então a gente tem que fazer assim aquela pinceladazinha na parte material, nas questões médicas, e depois adentrar pelo tema mesmo, né, e aí eu foquei muito na Anete, que ela tem várias palestras a esse respeito, e no Hildo Rosa, que é um psicólogo que também estuda sobre o tema. E aí o Hildo Rosa, ele faz assim uma analogia muito interessante. Façamos de conta que nossa mente é uma casa com vários cômodos, e a pessoa com Alzheimer, ela começa a apagar a luz de cada cômodo. Então ela vai apagando da sala, depois ela apaga o quarto, depois ela apaga a cozinha, até o momento que toda a casa está no escuro, e onde ele não consegue lembrar das coisas mais importantes, né, que estavam lá na vida dele. Aí eu coloquei aí, né, o porquê do tema, como eu disse a vocês, foi essa busca que eu fiz em relação às campanhas de conscientização. O Fevereiro Roxo, ele vem a partir, ele surgiu em Uberaba, Minas Gerais, em 2014, e essa campanha vem com o intuito de dar um conforto, já que são 3 doenças que não têm cura, mas a ideia se não tem cura, por que não dar qualidade de vida? Eu esqueci agora como é mesmo o tema, né? Isso já é proveniente, mas a ideia do tema, do lema, é justamente essa, de que se não tem cura, mas que possamos dar qualidade de vida a essas pessoas, né? São doenças que possuem características diferentes e todo um processo diferente. E o câncer, porque no dia 4 de fevereiro é o Dia Internacional, não é, de conscientização em relação à questão da leucemia. Aí eu, mexendo por lá, achei esse cardzinho aí que eu achei interessante, né? Os 2 lados, o roxo e o amarelo, para que a gente traga a nossa consciência que ninguém, não sei nem de onde é aquela cidade ali, Santo Antônio, sei lá de onde, mas achei ele legal para chamar a atenção que todos nós estamos sujeitos a essas ou a qualquer outra doença
a depender das alianças ou não, ou possibilidades, ou principalmente necessidades que cada um de nós temos aqui nesse planetinha, né? Que cá para nós, fica aí todo mundo dizendo assim, planetinha em transição. Para mim ele continua de provas e expiações. Cala a boca, não disse nada, viu? Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Mas meu coração está dizendo, não posso fazer nada. É só isso aí. E aí, brevemente, já viu vocês que o negócio é complicado. Eu que não vou me meter numa seara dessa, eu botei três slidezinhos com uma pinceladazinha a respeito do que essa questão do Alzheimer. Agora, a analogia que o Wildo Rosa faz é extremamente interessante, né? Que tem uma lógica muito próxima daquilo que as pesquisas espíritas trazem. Bom, aí a gente tem que o Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo em que a pessoa apresenta dificuldades para se lembrar de informações recentes, desorientação e perda progressiva da capacidade de realizar as tarefas diárias e ou cuidar de si próprio. Aí ele diz assim também, é como se a gente começasse a esquecer primeiro o MBA, depois o doutorado, depois o mestrado, depois a especialização, a graduação. Esse esquecimento sempre vem pela a memória mais recente. É por isso que às vezes a gente assim, oxe, esqueceu disso? Como é que lembra essa música da infância? É porque a perda da memória executiva é uma das últimas, né? Que é aquela que fica lá no final do caminho. Por que será isso? Lá adiante a gente vai pegar isso de novo, quando a gente vai pegar uma fala da Anete sobre um outro componente de tratamento. Então, embora a sua causa não seja completamente conhecida, a doença de Alzheimer é mais comum em pessoas com mais de 65 anos e em casos de histórico familiar da doença ocorre também, né, uma conjunção, algumas questões que podem levar a, como a depressão, surdez, tabagismo, uso de bebida alcoólica, questões genéticas. As pesquisas dizem que a maior parte das pessoas que podem vir a ser diagnosticada com Alzheimer são pessoas a partir de 65 anos, mas eles falam também em um Alzheimer precoce que pode acontecer a partir dos 45 anos. Bom, quais os principais sintomas, né, que os neurologistas, os pesquisadores da ciência material colocam? Dificuldade para lembrar de eventos recentes. Então ele apaga logo a varanda da casa, né? É a primeira coisa. Rápido esquecimento de informações. Eu já estou andando com a cadernetinha na bolsa. Tem que usar o recurso, né? Desorientação no tempo e espaço, confundindo datas e locais, por exemplo. Dificuldades na comunicação, como para lembrar nome de objetos e palavras específicas ou compreender o que é dito. Perda da capacidade de realizar as tarefas diárias ou cuidar de si mesmo. Então, o mal de Alzheimer, ele foi assim chamado porque em 1906, um cientista alemão, o Alois Alzheimer, mapeou isso aí e chegou a essas conclusões. Então, o Alzheimer, ele tem causas materiais, né? Mas a ciência material ainda não chegou a uma definição, a uma conclusão, mas as questões de pesquisas espíritas nos diz que o Alzheimer, ele vem pela necessidade que o espírito tem de esquecer algumas coisas que podem ser desta encarnação ou de outras. Aí vocês podem perguntar assim, mas quando a gente reencarna não esquece de tudo? Mas temos que lembrar que a gente tem uma memória espiritual que não é consciente, que ela vem com o perispírito, né? Que é esse arcabouço que termina levando no indivíduo a angústia, a depressão, que pode vir a desencadear o Alzheimer. Bom, como confirmar o diagnóstico?
Então, o diagnóstico da doença de Alzheimer é feito pelo neurologista, levando em consideração os sintomas e o resultado de testes e ou exames, como a avaliação neuropsicológica e ressonância magnética. Aquela gravura que eu trago ali é a gravura que o neurologista vai ler quando ocorre o Alzheimer. Então, do nosso lado esquerdo, nós temos um cérebro normal, comum, correto, sadio. Vocês podem perceber que nele a gente parece que ele está fofinho, hidratado, não é? Mas essa comparação que eu faço é mais ou menos isso mesmo. Já do lado direito, nós temos ali um cérebro com Alzheimer. Como é que ele fica com aquela cara feia, com aquela cara de desidratado? Da seguinte maneira. Nós temos, todos nós aqui sabemos, que as células do cérebro são os neurônios, não é isso? E os neurônios, eles não são assim juntinhos, não. Eles possuem um espaçamento entre eles que é chamado o espaço sináptico. É ali que ocorre o engrama, o aprendizado, onde ocorrem todas essas relações que vão se transformar em memória. E o que acontece para que ele fique daquele jeito feio e não do outro jeito? Algumas inflamações vão liberando na gente um tipo de proteína e ela vai saindo dessa corrente sanguínea. Isso ocorre naturalmente na vida da gente. Só que ela se acumula aqui no espaço sináptico. Então os neurônios não têm mais como se comunicar, eles não têm mais como um chegar pertinho do outro para realizar aprendizados, a cognição vai sendo diminuída, nesse caso daqui. Aí vocês perguntam, mas você falou que ocorre com todo mundo, então todo mundo tem Alzheimer, todo mundo vai ter Alzheimer? Não, porque existe uma outra proteína, a chamada glia, que a gente pode chamar ela de faxineira. Então a glia, ela vem e limpa isso aqui, ó. Joga as proteínas que estavam fazendo a barreirinha no espaço sináptico e fica tudo lindo e bonito e a gente segue lembrando de tudo. No caso do Alzheimer, não. A glia vai se extinguindo e as outras proteínas vão ficando aqui, ó, formando um murinho entre cada neurônio do cérebro da gente. E aí vai acontecendo e ficando daquele jeitinho que tá ali, ó, do nosso lado direito. Aí eles falam assim, a pessoa perdeu neurônios. Não é que perdeu neurônio porque ele caiu, ele perdeu porque ele literalmente ele ressecou. É isso que vai. E eu que tomei conta, tem duas enfermeiras me olhando aqui. E olha, as duas já deram risada. Ficar as duas caladas, viu? Quietinha. Não digo nada das duas. Da fora a gente conversa. E um é maior do que eu, ó, o problema. Então, quais são as possíveis causas? Por isso que eu disse, não vou me arriscar, não. Do Alzheimer. A causa do Alzheimer ainda não é conhecida na ciência material, a medicina, o campo da neurologia. Porém, acredita-se que a doença possa acontecer devido a alterações genéticas que podem afetar o metabolismo de substâncias no cérebro e levar à inflamação. A barreirinha da proteína e a glia que se aposentou e não quer limpar mais nada, né? A ausência dela. Acúmulo de proteínas no cérebro causando a perda de neurônios. Baixo nível de neurotransmissores como acetilcolanina, que está envolvida em funções como memória, aprendizado e atenção. Fatores ambientais, como histórico de surdez, depressão e sedentarismo, que podem favorecer alterações no funcionamento do cérebro. Quando a gente fala do sedentarismo, geralmente a gente acha que é só para a saúde do corpo físico exterior. Não, é para tudo. É importante que a gente tenha disciplina, tenha atividades físicas. Não precisa ser amante da academia, que Deus me livre, né?
Eu não sou, Deus é mais. Então, infecção por vírus de herpes, especialmente em caso de pessoas portadoras do gene APOE4. Pergunta que não, viu? Vocês fiquem aí bem quietinhos, pelo amor de Deus. Assim, como minha explicação foi rasteiríssima, eu pesquei no YouTube, não é? Um videozinho não muito grande, e ele tá aqui. Lu, socorro. É o som, Lu. Aí aqui a gente teve que trabalhar com o notebook, disse, não vou parear com a caixa, não vou. Aí bota-se o celular, que é para ver se dá jeito, né? Oxente, e por quê? Eu não já fechei o outro, que é por que tu não apareceu aí? Valeu-me, Jesus Cristo. Fique quieto, rapaz. Acho que eu vou fazer assim, eu vou fechar. Seja o que Deus quiser. E Nossa Senhora nos ajudar. Não, minha filha, não tá querendo ir não, viu? Ah, apareceu ali. Não, o celular ele já tá com o sonzinho todo. Tem Bluetooth, tem tudo. Tá tudo bonitinho. Ó, leiam aí, porque é só uma musiquinha que tem aqui. Esse é o de câncer. Vige! Jesus Cristo! Já tomei ali uma regulagem. Cadê o meu? Aqui. Botei o bichinho errado, tá vendo vocês? A pobrezinha começou a esquecer. Vocês estão conseguindo ler daí, gente? Todo mundo que está lá atrás? Obrigada. Obrigada.
Bom, essa aí é basicamente, né, a ideia que a gente precisa ter a respeito do que o nosso corpo passa no processo do Alzheimer, né? É esse impedimento da comunicação entre os neurônios pelo excesso de uma proteína e pela ausência de outra que fazia a retirada, né? Então, anatomicamente, fisiologicamente, a medicina material, o que é que ela sabe sobre isso? A causa ainda não tem, existem as suposições. Mas se a gente pensar na visão espírita em relação ao Alzheimer, a gente vai perceber que já existem questões bem conclusivas, principalmente se a gente pega aquela analogia do Wildo Rosa, não é? Que é o apagar as lâmpadas. Se eu quero apagar a luminosidade de um lugar, é porque eu não quero ter visibilidade sobre, não é, aquele espaço. Então, me incomoda ver, perceber, sentir, lembrar. Lembrar de forma real ou lembrar com a minha memória perispiritual, certo? Vamos aqui dando socorro à minha fé, a pessoa que você veio socorreu primeiro. Aí não, pode fechar, que é esse aqui, ó. Não, aqui, é esse daqui. Vamos ver. Vamos para ele agora. Menino, tu abre logo. Não fique aí inventando história, não. Né? Aí a gente vem aqui e bota tudo no lugarzinho certo. Pronto, maravilha. Vamos adiante para ver onde nós estávamos. Aqui. Aí, como também a veia é de professora de história, eu vou resumir esse textozinho aí que muitos de nós até já lemos aí pelas redes sociais, né? Que é a história de um velhinho que ele vai visitar a mulher todos os dias lá no abrigo de idosos, mas ele sofre um acidente e precisa, antes de ir numa dessas manhãs, ser atendido em um hospital, posto de saúde, seja lá o quê. E aí ele vai dizer para o médico que ele está com pressa, né? Ele está com pressa. E ele fala assim, né? O médico que eu atendia, curioso, perguntou o que tinha de tão urgente para fazer. Aí o simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar a sua esposa, que estava em um abrigo para idosos com mal de Alzheimer, muito avançado. O médico, muito preocupado com o atraso do atendimento, disse, então hoje ela ficará muito preocupada com essa demora? Aí o velhinho vai responder, não, ele responde, não, ela já nem sabe quem sou eu. Há quase 5 anos que não me reconhece mais. O médico então questionou, mas então para que tanta pressa? É necessário e necessidade de estar com ela todas as manhãs se ela já não reconhece mais? Aí o velhinho vai responder a ele que ela não o reconhece, mas ele sabe quem é ela. E aí pelas redes sociais, que ninguém sabe quem é o autor desse texto, né? Um texto de autor desconhecido, o velhinho ainda vai fazer assim, eu sei quem é ela é o amor da minha vida, né? Então, essa questão do amor, do acolhimento, da gratidão que cada um tem em relação aos seus entes queridos, é o que lá na frente a Nete vai falar a respeito, né, desse componente. Eita, fica quieto o negócio. Pronto. Que vai envolver exatamente o amor. Então, essa história ela é muito bonita, ela é muito importante para chamar a atenção do cuidado, do amor que a gente precisa ter por aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Inicialmente, se a gente só conseguir dar conta dessas, já tá bom. Mas se a gente conseguir ir além, é o objetivo, né? Quando a gente fala da família universal, é ir mais além. Mas se a gente já conseguir fazer alguma coisa pelos que estão próximos, já é bom.
Então, Alzheimer e Espiritismo. A doutrina espírita tem uma coisa muito bacana, né? Que ela não vem demonizar, isso é uma fala literal, né, do Hildo Rosa, as coisas. E quando nós falamos em doença, a primeira ideia que nos vem à cabeça é combater a doença, não necessariamente compreender a doença. Aí a gente pensa, o que seria o Alzheimer? Aí eu coloquei aquela imagenzinha ali, voltando, porque lembra do apagar das luzes? Aí a gente pensa o seguinte, na maioria das vezes, as pessoas que vão para o diagnóstico do Alzheimer são pessoas que têm necessidade de esquecer, quando eu falei. Mas aí, se for desse momento, é muito comum, né, os psicólogos que trabalham com idosos, com pessoas maduras ou idosos, eles chegarem no consultório e dizer da seguinte forma, como eu faço para esquecer tal coisa? Aí, com o passar do tempo, ele fala ou o que acontece. E muitos nem se lembram, mas sabem que existe algo que há necessidade de esconder. E seria mais ou menos assim um exemplo. O que eu faço para esquecer o aborto que eu fiz? O que eu faço para esquecer o dinheiro que eu desviei da firma que eu trabalhava? O que eu faço para esquecer o mal que eu fiz aos meus pais ou a qualquer outra pessoa? Então, esse apagar dessas luzes é a maneira que se tem de se esconder. O que a gente sempre ouve? A semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E no caso das pessoas com Alzheimer, essa colheita é pesada. Ele não consegue dar conta. Por isso é melhor esquecer. Quantas vezes no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente tem alguma coisa que a gente não quer e sem planejar, sem pensar, depois alguém nos fala e a gente fala, esqueci. Mas aquele esqueci, muitas vezes, é que a gente não estava com saco mesmo de lembrar. Não queria fazer mesmo aquilo ali. Outras não, né? Tem outro sentido, mas muitas vezes tem essa questão. Então, como é que eu faço para esquecer? Aí vai se instalando a depressão, essa depressão vai evoluindo e vai deixando de movimentar o corpo e deixando de movimentar a mente. E aí a gente vai ter a questão do componente que a Anete falou, que eu disse que lá atrás, quando eu disse assim, a gente vai voltar e vai falar disso aqui, porque a Anete vai introduzir um outro componente. Como? A gente sabe que o Alzheimer não tem cura, assim como o lúpus nem a fibromialgia, mas que elas têm medicações que podem dar o alívio àquilo ali. Só que existem mais 3 medicações no caso de todas as 3 doenças, embora tenham características diferentes. A medicação, né, a questão material, a emoção, que a Anete coloca, o amor, e o aprendizado do espírito. Então, esse conjunto aqui é o melhor tratamento para o Alzheimer. Aí o do Rosa vem dizer assim, eu costumo sempre dizer assim, nenhum de nós sofre pela causa, todos nós sofremos pela interpretação. Então, interpretamos o mal de Alzheimer como mal, entre outras doenças. Mal de Parkinson, mal de sei lá das quantas. Porque a medicina codifica assim. E aí eu tenho um amigo espiritual que nos fala assim, o mal é um bem mal interpretado. Então, o mal de Alzheimer é um bem mal interpretado, porque o que importa é o aprendizado que o espírito vai fazer e não as provas pelas quais ele passa. De que forma isso aí? Quando ele fala assim, o mal é um bem mal interpretado. Aí eles vão recorrer, na fala deles, tanto a Anete quanto o Hildo Rosa, eles vão dizer assim, todas as vezes que a gente pega o conhecimento e transforma ele num fim em si mesmo, nós vamos estar colocando aí o componente emocional.
Então, toda vez que eu realizo um aprendizado, que essa sinapse ocorre, e que nós realizamos um aprendizado, e aquele aprendizado foi prazeroso, nós tivemos satisfação, ele passa para a nossa memória afetiva. Então, esse aprendizado não é o caminho para uma coisa. Ele, além de ser um caminho para uma coisa, ele é o fim em si mesmo. Um exemplo, todos temos uma vocação. Aninha, quando eu peguei ela hoje, ela falou assim, eu estava ali nas costuras, aí eu falei assim, poxa, que legal, eu não tenho esse dom não, isso aí é arte. Costurar é uma arte, eu não consigo fazer isso aí não. Então, esse aprendizado que a Aninha realizou, essa arte que ela tem, passa pelo emocional dela, pelo amor com que ela estava fazendo aquilo ali. Ainda mais que ela estava fazendo as roupinhas do enxoval das mães que são doados aqui. Então, toda vez que este conhecimento é o fim, tem amor, tem emoção. Ou a vocação, né? No caso de Aninha, o pagamento é o quê? O que diz Chico, bônus horas. Mas se eu resolvo que amo a lecionar, né? Eu gosto da docência. Então, eu vou aprender. Então, enquanto eu aprendo aquilo, eu fico feliz, eu sinto prazer. E aí, depois eu vou trabalhar com aquilo. O resultado é o quê? O meu salário. Mas eu não aprendi ali só focada na parte material. Eu aprendi, porque, claro, estamos encarnados, precisamos disso aí, mas eu vou fazer com amor. E aí, quem era que dizia? Gandhi dizia o quê? Escolha um trabalho que você ama e não trabalhará um só dia de sua vida. Então, o componente da emoção, do pensamento positivo, não vai devolver a memória perdida da pessoa com Alzheimer, mas vai retardar mais ainda essa degeneração. Vai se pegar a medicação, o amor, e esse espírito, quando ele vai se afastando desse corpo, ele vai aprender, ele vai depurar. E aí a gente vai falar o quê? A gente vai ter o quê? Que esse espírito, né? Ele não aprende sozinho, porque quem tem Alzheimer vive só? Não, tem alguém para cuidar. Alguém da família ou alguém do asilo onde ele foi colocado. E tem uma das palestras de Anete que ela está fazendo na verdade não é uma palestra, né? É tipo mais um workshop. A pergunta ela responde e aí uma enfermeira cuidadora de idosos lá no Japão fala que ela foi no asilo que ela trabalha repreendida porque ela tratou os velhinhos, os idosos com humanidade. Aí a Anete diz assim, aí ela pergunta, a pergunta dela para a Anete é como é que ela pode fazer isso sem ela chegar muito perto. Aí a Anete aconselha que a vibração dela, que o pensamento dela, que as orações, que ela vá mudando a energia do ambiente e essas pessoas vão sentir também essa mudança, né? Então ele fala aqui que o pensamento ele deve ser cultivado em sintonia com as energias positivas. Eu não me lembro bem aqui agora da letra, mas tem uma música belíssima do Cidade Negra que fala do pensamento, né? Muito legal. Então, as marcas do passado. O espírito é sempre em curso no processo de evolução, trazendo as marcas do passado que se manifestam como enfermidades ou processos outros degenerativos, de que necessita para resgatar os comportamentos equivocados e infelizes. Ou seja, a culpa consciente ou não desempenha na depressão, entre outros fatores endógenos e exógenos, um papel de alta relevância. Então, a pessoa precisa esquecer. Então, ele vai jogando isso nesse esquecimento. Mas esse esquecimento para a espiritualidade não é inútil não, porque ele se afasta daquele ambiente, mas o espírito muito provavelmente incorre em suas reflexões e na sua evolução, bem como também vai ocorrer essa evolução em relação às pessoas que cuidam dele.
Causas e consequências, né, espirituais. Você já perguntou quais seriam as raízes espirituais por trás do desenvolvimento do Alzheimer, segundo a perspectiva espírita? Essa doença neurodegenerativa, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, é compreendida de forma diferente quando analisada sob a ótica da espiritualidade e da doutrina espírita. Então, Kardec, ele vai dizer para a gente que os males do corpo, eles são um reflexo dos desequilíbrios morais ou espirituais, e também a influência obsessiva em relação a isso. Então, a saúde física, ela está sempre ligada à saúde moral e à saúde espiritual. E aí a Kardec vai falar isso, em outras palavras, quando ele diz que não tem como tocar uma boa música se o violino estiver desafinado. Então, se não houver uma afinidade entre corpo, o espírito e as emoções, a mente, né? Essa mente perispiritual, as doenças degenerativas vão tomar conta do corpo do indivíduo. O karma, né? E desequilíbrios morais. De acordo com o espiritismo, o conflito de karma é fundamental para entender as doenças crônicas na vida atual, como o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus. A doença pode ser resultado de escolhas e ações prejudiciais em vidas passadas que desencadeiam em uma dívida espiritual a ser reparada nessa existência. Essas ações criam impactos que afetam o organismo físico ao longo do tempo, né? Então, esse processo de prova e expiação vai envolver a pessoa com mal de Alzheimer ou com um mal bem mal interpretado, que seria um bem, e vai envolver também nesse processo quem está ali à volta dele, no processo do cuidado, fazendo com que ele se depure também. E não é fácil, não é nada fácil você cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Você precisa ter essa disponibilidade emocional e espiritual. Lembro de uma amiga que uma vez disse assim, ela pegou um gatinho no meio da rua lá, e o gatinho cego, horrível. Aí, Dori, você quer? Eu disse, eu, hein? Quem quer isso é outra, eu não. Deixa quieto, gosto de gente, gosto de trabalhar com criança e adolescente. Ela fez, cada um com sua filação, né? Depois passou, eu fui lá de novo, outra vez de novo, daqui a pouco, cadê o gatinho cego? Oxe, mas gatinho cego? Oxe, tinha lá um gato, minha filha, a coisa mais linda, enorme, pelo sedoso, a coisa mais bonita. Se o gatinho cair na minha mão, eu ia levar para 4 patas. Cada um com aquilo que consegue dar conta. Eu consigo dar conta de criança e adolescente. Aí eu brinco também, de outra forma. Aí fala assim, do idoso, eu digo, não, a minha mãe é minha. Ninguém fica. Às vezes eu digo, o trabalho é meu, a condição é minha. Mas não me dê outro para tomar conta, não. Não me dê, não, em nome de Deus. E aí eu voltei agora e me lembrei, não, teve minha avó também. Minha avó paterna. E foram anos da cama para o banho, para a cadeirinha. Aí a semana, agora que eu lembrei, agora estou vivo ali na varanda. Durante a semana minha tia estava no trabalho, eu fazia faculdade. Ela tinha uma cuidadora maravilhosa, que lia para ela, era aquela coisa. Chegava no final de semana, eu descia para o apartamento da minha tia, a gente revezava com ela, né? Aí eu lembro bem que eu sentava junto dela, ia conversando, e ela estava lá, sentadinha naquela cadeira, olhando para o céu. Parecia, realmente ela não estava mais lá, né? Mas se havia coisas que eu falava, que ela fazia assim. Eu digo, será que eu lembro de alguma coisa? Aí voltava. E uma das coisas que eu me lembro que eu falava, que ela tinha esse movimento assim, é que quando a gente era criança, eu e mais 2 primos, a gente corria no quintal para pegar genipapo, para ela fazer o famoso licor de Aguimar. Mas pra gente, que era que tinha balinha de genipapo, ela fazia os potinhos de balinha de genipapo para cada um, né? Aí, quando eu falava dessas balinhas, ela sempre fazia assim, esse movimento assim, mas como se ela continuasse lá naquele mundo dela. Aí eu me dei conta que eu falei que a minha mãe, o meu pai que já foi, a minha mãe, mas teve antes de todo mundo minha avó.
Mas vocês percebem que eu só consigo cuidar de quem está no meu círculo? Mas, em se tratando de criança e de adolescente, não. Eu consigo fazer isso de uma outra forma. Aí o do Rosa vai trazer para a gente também, né, essa questão do espírito desencarnado, a questão da obsessão. E o resumo desse slide é que a obsessão é o quê? A gente quebra a porta, né? A gente que não vigiou, a gente que não orou, abriu a porta, e as coisas também podem acontecer dessa forma. Desordens emocionais e impactos espirituais, ainda dá tempo. Então, o estado emocional também desempenha um papel crucial na saúde espiritual e física. Sentimentos prolongados de mágoa, rancor, medo, ansiedade e tristeza, acumulados em diversas existências, podem enfraquecer o perispírito, o corpo energético que envolve o espírito e afeta o cérebro, desencadeando doenças degenerativas como o Alzheimer, né? Então, isso aí também foi o quê? Livre-arbítrio. Quando se abriu a porta para o desencarnado, para desencadear alguma doença, foi porque a pessoa não orou, não vigiou, é livre-arbítrio. Nesse caso, quem quis guardar seu rancor, sua tristeza e acumular tudo na mente, também foi livre-arbítrio, também foi uma escolha da pessoa não tentar compreender que o perdão liberta a nós. E a questão das consequências espirituais do Alzheimer. Transcendendo as limitações físicas impostas pela doença, o Alzheimer possui reflexos profundos para a caminhada espiritual do paciente. A perda progressiva da memória e da identidade impõe um desafio interno que pode levar ao fortalecimento das virtudes e à superação das fraquezas morais. Então, o Alzheimer, ele vai exigir uma resignação, uma paciência e fé muito grande, tanto de quem está com a doença, como principalmente de quem está à volta daquele doente, tratando dele, né, caminhando junto. Então, as abordagens terapêuticas e espirituais complementares foram aquelas que a gente já falou, o resumo disso aí. As farmacológicas, a emoção, o amor, né, daquele espírito pela sua necessidade de evoluir, o amor que ele recebe da família, dos seus cuidadores, para que haja uma consonância entre mente e o corpo e o espírito. Aí, eu trouxe essa imagem que eu achei muito bonita, né? Que é o papel do amor e da caridade na evolução do espírito, a importância do apoio da família. Então, o idoso, a pessoa com Alzheimer, quando ele se sente amado, cuidado, é fundamental para ele, para que ele possa seguir com suas reflexões, para que ele possa ir melhorando, ir depurando e evoluindo, né? Na medida do possível de cada um. A gente tem que o desenvolvimento moral e o resgate espiritual. A doença promove uma série de desafios que testam a moral e a paciência do espírito encarnado, incentivando ao autoconhecimento e ao crescimento interior. Para os espíritas, essas provas são degraus importantes na jornada evolutiva. É importante a gente dizer que o sofrimento é de quem cuida, não é de quem está com Alzheimer. Muitas vezes a gente diz assim, coitado, coitada, aquela pessoa que foi tão ativa, que cuidou de tanto mundo, de tanta gente, que resolveu tanta coisa e tá ali daquele jeito, parecendo um bonequinho, um bonequinho de pano, um farrapo. Não, ele não está mais ali, não está mais sentindo nada, ele está em um outro momento necessário ao seu crescimento. Quem sofre é quem cuida, quem vê aquela situação, é quem está no entorno, o sofrimento. Esse aqui, né, que é o exemplo do paciente para a sociedade. Esse paciente com Alzheimer, ele também traz uma benesse para a sociedade,
porque as pessoas vão ver o que ele está pensando, vai ver o cuidado da família, e quem sabe, talvez, a pessoa também não se sensibilize, não pense, e num futuro, quando precisar fazer aquilo, perceber a imensa importância daquela ação, não é? Então, ele, além de estar fazendo esse crescimento dele, ele vai ajudar a que outros possam ter essa visão. E quais são as expectativas e as mensagens, né, de esperança para espíritos e familiares de pessoas com Alzheimer? Então, a doutrina espírita, Deus é mais, apresenta a morte física como uma passagem para uma nova etapa, em que o espírito se liberta das limitações do corpo doente para os pacientes com Alzheimer. Essa transição é vista como um momento de reencontro com a plenitude espiritual. Então, para os familiares, a compreensão das causas e objetivos da doença são de suma importância também para a sua evolução. Aí o Livro dos Espíritos, a gente pode pensar, e aí, o que é o Livro das Espíritos tem a ver com Alzheimer, se o Livro dos Espíritos foi escrito em 1853? Evidentemente que lá a fisiopatologia da doença, do Alzheimer, ela não existia, né, no período da codificação. Então, especificamente, o que é que a gente pode extrair daí? A gente pode ir e observar a pergunta 156 de O Livro dos Espíritos, que é esta: a separação definitiva entre alma e corpo pode verificar-se antes da cessão completa da vida orgânica? Aí o Espírito de Verdade vai responder: na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. Então o espírito, ele pode se desligar do corpo nesse momento e seguir não sofrendo com aquele corpo, mas depurando, pensando. Aí a gente pode se perguntar assim, gente, o corpo pode viver sem o espírito? Sim, porque o que mantém a vida do uso do corpo físico, dos órgãos, é o fluido vital, não é? O espírito, ele também, nesse momento, ele não se afasta completamente do corpo. É uma espécie de encapsulamento dele, de afastamento desse processo. Então, o que faz isso, a vida, é o fluido vital. E o espírito, ele se afasta do corpo porque os órgãos pararam de funcionar, que é a morte. Porque acabou o quê? O fluido vital. Como é que o paciente com Alzheimer sente-se interiormente? Parece-nos que isso irá depender não só da evolução espiritual da pessoa, como também do estágio evolutivo da doença, da demência, quanto às funções cognitivas, que são as funções intelectuais. Estão seriamente comprometidas, a pessoa nada sente. Isso não há nenhuma repercussão espiritual do que se passa no corpo. Aliás, Kardec afirma, né, aquilo que eu falei anteriormente, do violino não afinado, como tocar uma boa música. Então, termina que ele não vai sentir isso. E quais são as nossas reflexões finais, né, da leitura que eu realizei, principalmente sobre o que falou a Nete e o do Rosa? A abordagem espírita do Alzheimer amplia nosso olhar para além dos sintomas físicos, fornecendo uma compreensão integrada que envolve corpo, mente e espírito. Essa visão convida à reflexão sobre as causas mais profundas que envolvem a existência humana e sobre o valor do sofrimento como agente de transformação e aprendizado espiritual. Então, reconhecer a influência do plano espiritual nas doenças degenerativas é um passo essencial para que possamos oferecer auxílio a esses espíritos que passam por esse processo da doença degenerativa. Então, não adianta a gente querer compreender as doenças degenerativas somente
pela via da medicina, pela via material. A gente tem que entender pela emoção, pelo menos, e que se somos espíritas, temos que entender como os pesquisadores espíritas compreendem e explicam para nós essas doenças. Aí também nas redes sociais, autor também desconhecido, peguei esse poema. Eu digo, acho que caiu lá da minha cabeça, não sai procurando não, apareceu. E aí ele diz assim, poema do Alzheimer. Não me peça para lembrar. Não tente me fazer entender. Deixe-me descansar e saber que você está comigo. Beije minha face, segure minha mão. Estou confuso, além da sua compreensão. Estou triste, doente e perdido. Tudo que sei é que preciso que você esteja comigo a todo custo. Não perca a paciência comigo. Não xingue nem maldiga meu pranto. Não posso evitar o jeito como estou agindo. Não dá para mudar, ainda que eu tente. Basta lembrar que eu preciso de você, que o melhor de mim já se foi. Por favor, não deixe de ficar ao meu lado. Dê-me seu amor até a minha vida se acabar. Então, é essa a nossa perspectiva, né? De acolher, de amar e de seguir com esse ente querido. Bom, eu usei o Livro dos Espíritos, alguns sites, assisti umas 500 palestras de Anete, com hipérbole e tudo. Essa foi as minhas referências. Gratidão mais uma vez pela paciência de me ouvir. Olha, o bom de ouvir uma professora falar é que a gente pode ouvir a palavra hipérbole, né? Que em lugar nenhum a gente escuta mais essa palavra. Úfia, obrigada. Deixa eu ver, tem uma outra também. Esqueci. Olha, Pois é, tá vendo aqui, viu? Esquecendo até da aula de português. Que bom que a gente ouviu hipérbole e que bom que a gente pôde estar aqui hoje, porque realmente o Alzheimer é um assunto muito delicado, né? E ter um idoso em casa, cuidar de um idoso é sempre muito desafiador e sempre muito... a cada dia é um novo dia realmente, um novo desafio, e a cada minuto uma nova situação. E um idoso com Alzheimer, eu não tive um idoso com Alzheimer em casa, mas eu tive uma idosa, e é muito complicado, é muito delicado, né? A gente não pode realmente deixar o idoso, deixar o nosso ente querido, né? E estar ao lado é difícil, mas é o que a gente escolheu, né? É a nossa luta também, né? A luta da pessoa que está com Alzheimer e a luta da pessoa que escolheu estar ao lado. Então, que possamos acolher, né? Nos acolher e acolher